Boa noite a todos. Estamos dando início agora ao nosso primeiro encontro de jornalismo. É uma satisfação estarmos aqui reunidos e aqui comigo temos grandes convidados que vão estar conosco compartilhando uma série de informações. O nosso tema é jornalismo e pandemia, o papel do jornalista na cobertura da crise. E já quero deixar aqui todos os nossos todos os participantes que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, nessa transmissão ao vivo. Fiquem à vontade para comentar, para deixar perguntas, inclusive. Esse é um tema muito relevante e muito atual, né, que estamos vivendo no momento. Então, estamos num momento de crise, de pandemia, e vamos entender como que o jornalismo ele tem dado a sua contribuição, não só para informar, mas também para realmente fazer a diferença em relação ao tratamento e à prevenção. Então, vamos contextualizar. Para quem não me conhece, eu sou Jussi Mello, eu sou jornalista, trabalho há 12 anos no mundo corporativo e decidi mudar de rumo e iniciar um projeto digital. Eu criei uma agência chamada Ecoa Mais, que trabalha justamente a comunicação digital, o infoproduto e empresas a se lançarem aí no mundo digital. E a ideia desse evento, então, surgiu para celebrar, de fato, o Dia do Jornalista, né, comemorado aí em 7 de abril, sabendo, né, da importância da nossa profissão e também da necessidade de valorizarmos, começando por nós mesmos, como profissionais, e aí surgiu a ideia de reunir um grupo de jornalistas altamente competentes para discutir temas relevantes do momento e da profissão. E quero deixar aqui registrado o meu agradecimento especial à equipe organizadora, as minhas parceiras, Anne Girão, Cíntia Guimarães e Raquel Maciel, que juntamente comigo estão colocando esse evento no ar. Também temos apoiadores, o ESP, Instituto de Especialização do Amazonas, que vai conceder bolsa de 100% no curso de Excel avançado e planilhas inteligentes, que vai ajudar aí os profissionais a se prepararem melhor para o mundo do trabalho, especialmente para lidar com jornalismo de dados. E também a ESP vai conceder um voucher de 50% de desconto em qualquer curso de pós-graduação ou MBA. Com o apoio das livrarias Saraiva, vamos sortear livros de jornalismo. Vocês poderão conferir todos os detalhes sobre os sorteios dos prêmios no Instagram do Ecoa Mais e devem fazer comentários nos posts oficiais de cada sorteio. E agora nós vamos então fazer a apresentação dos convidados. Temos aqui conosco o jornalista Meike Farias, que vai compartilhar sua experiência no telejornalismo e na cobertura da pandemia. A jornalista, professora e escritora Liege Albuquerque, que vai falar sobre os desafios de atuar neste cenário como um freelancer em home office, e o fotojornalista Rafael Alves, que documentou em um fotolivro os fatos da crise pandêmica no Amazonas. Depois de apresentar os convidados, eu quero passar a palavra para Anne Girão, que vai mediar o debate nesta noite. E antes disso, eu quero reunir vocês que estão aqui comigo e quem está acompanhando ao vivo para 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Então, nós encerramos agora, Jússi, 1 minuto de silêncio, de reflexão em homenagem às vítimas que foram as vítimas do Covid-19. Eu começo, mediando essa mesa, falando
falando sobre o primeiro caso de infecção do novo coronavírus que foi anunciado na capital amazonense em uma sexta-feira 13 do mês de março do ano de 2000, com a presença da então diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, que após 10 meses e exatos 9 dias faleceu por complicações decorrentes da Covid-19. Na pessoa da Rosemary, que atuou no monitoramento da pandemia e foi fonte para muitos jornalistas, nós relembramos os momentos de tristeza, angústia, choro, desespero, solidão e despedidas, sejam dos acometidos ou dos vitimados pela doença. Há 2 dias, ou sendo mais específica, no último sábado, o mundo lamentavelmente chegou a 3 milhões de mortes por Covid-19, em meio à piora da pandemia na América do Sul, principalmente por causa do Brasil e também pela aceleração do número de óbitos na Ásia. O é que a virada de 2 milhões para 3 milhões de mortes deu-se apenas em 93 dias. Os números são do World in Debt, um projeto ligado à Universidade de Oxford. A pandemia de Covid-19 afetou o mundo, causando impactos sociais, econômicos, políticos, culturais, históricos sem precedentes. O que, quem, quando, onde, como e por quê está sendo reportado no presente por jornalistas para que, no futuro, os fatos do passado sirvam de reflexão, aprendizado e mudanças de ações para oportunizar novas histórias. Então, nós vamos aprender, vamos discutir e refletir sobre o papel do jornalista na cobertura da crise da Covid-19. Agora, nós ouviremos o jornalista Meike Farias, com ampla experiência em telejornalismo, produção de programas para TV e rádio, apresentação de eventos, assessorias de imprensa e comunicação, apresentador e repórter com passagem pelas emissoras TV Cultura, Record News Manaus e SBT Manaus, atualmente é repórter e apresentador na Rede Amazônica. É com você, Meike Farias. Boa noite, Anne. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos. Sinto honrado em poder fazer parte deste evento, do convite carinhoso. Acredito que vocês me ouvem, certo? Perfeitamente. Então, ok, deixa eu continuar aqui para dizer o seguinte, eu acho que o mais importante, nunca se foi tão debatido, refletido o papel do jornalista no sentido de contribuir poderosa para as decisões, para alimentar a sociedade de uma forma geral em relação a conteúdo. Mais do que nunca, essa atividade profissional que exercemos, ela foi extremamente importante no sentido que as pessoas, ao se depararem com a grandiosidade, com a complexidade deste evento, tiveram uma noção absurda do que estava acontecendo. Então, o papel do jornalista foi crucial, está sendo crucial, sendo que o nosso papel, o nosso trabalho acabou sendo mais dramático, porque nós acabamos sentindo os impactos dessa pandemia de uma forma ainda maior. A pandemia começou na China, teve a sua propagação na Europa e depois chegou ao Brasil. Só para lembrar, para contextualizar aquele momento que passamos, nós tivemos um carnaval em 2020. Ou seja, o Brasil não atentou para a importância dos números, para a grandiosidade dessa pandemia mundial e principalmente dos estragos que ela traria. Infelizmente, nós testemunhamos com pesar muitas decisões que foram tomadas por parte dos nossos governantes e que complicaram esse processo, que atrasaram e, infelizmente, foram fundamentais para os resultados negativos, inclusive
em relação ao número de mortes que nós acompanhamos, infelizmente. Então, o papel que nós vivenciamos como telejornalistas, pessoal que trabalha em audiovisual, é, antes de tudo, mais do que nunca, um papel de quem ficou na linha de frente. No grupo que eu trabalho, na redação que eu trabalho, nós somos mais ou menos cerca de 15 repórteres de televisão que estão em campo. Houve uma divisão, dividiu-se em 2 turnos, ou seja, a equipe trabalhava uma semana e folgava a outra, e essa folga, você não estava disponível, você teria que entrar de casa para o home office, mas para poupar os profissionais, porque foi extremamente desgastante. Nós tivemos uma participação diária e muito presente nos veículos nacionais do grupo que a gente faz parte. Então, as entradas aconteciam pelas madrugadas, as entradas aconteciam pelas manhãs, enfim, o dia inteiro. E então, nossa equipe, o nosso grupo, ele foi reduzido pela metade, foi aumentada a carga de trabalho e aquela coisa, importante a gente confessar, até mesmo pelo que estamos vivenciando. No meu caso, eu ia trabalhar com muito medo, porque é um vírus novo, os impactos novos, a gente conhece muito pouco dessa doença e, infelizmente, nós testemunhamos muitos absurdos por parte do comportamento da sociedade. Então, mais do que nunca, a nossa profissão como repórteres de rua, a gente esteve por vários momentos em situações delicadíssimas, de extremo perigo. E a gente conta, é claro, com uma proteção divina, porque a gente precisa cumprir a nossa missão. Eu quero saber se a gente tem como, o pessoal da organização aí, se eu puder apresentar para vocês agora nesse momento, um audiovisual que a gente tem. Eu separei pouquíssima coisa, mais mesmo para a gente contextualizar o que a gente vivenciou. E aí eu quero pedir para o Felipe para a gente poder exibir, para todo mundo acompanhar um pouquinho em termos de algumas reportagens, algumas declarações que foram feitas nesse início dessa pandemia e agora até os dias atuais. Vamos lá, Felipe, solta a parte do oxigênio, por favor. Estou sem retorno, então a gente vai mais para a conversa mesmo. Se a gente conseguir ainda, por favor, José, você avisa, se a gente conseguir emplacar e apresentar algumas coisas, mas mais importante foi pelo que a gente vivenciou nesse período todo. Então, o que eu destaco? Eu destaco a coragem, eu destaco o comprometimento, eu destaco principalmente o empenho de cada jornalista e do espírito solidário que nós, das ruas, tivemos. Ou seja, de um profissional ajudar o outro, da gente ainda sem saber, mas mesmo assim com aquele espírito aguçou muito forte na gente em relação a tudo que se cumpriu, os momentos que a gente vivenciou. Opa, será que a gente vai ter agora? Acho que está preparando aí. Me dá só um ok, Júlio, se a gente conseguir, ok? Então, o que a gente vivenciou, por exemplo, a gente vivenciou experiências de estudantes de medicina que tiveram que antecipar as suas formaturas para assumirem o fronte mediante as baixas, mediante os profissionais que acabaram sucumbindo com essa doença, adoecendo, infelizmente, algumas pessoas conhecidíssimas nossas, nossa sociedade, como alguns médicos renomados que, infelizmente, logo no início dessa pandemia, acabaram vindo a morrer. Então, esse foi um dos fatos que mais me marcou, né? Logo no início que a gente vivenciou com muita intensidade esse trabalho e, infelizmente, noticiamos as baixas e tudo que acontecia nessa realidade. Num outro momento que foi muito marcante, que aí uma característica pessoal minha, eu sempre puxei muito pelo lado do otimismo, da gente vencer, da gente superar, até porque brasileiros é uma temática muito conhecida e rechaçada, nossa, cultural, da gente superar adversidades, e a gente vivenciou muito isso. Então, nas minhas entradas ao vivo, principalmente com o Amaral, a gente comentava e ficava naquela torcida em relação ao número de pessoas que estavam fora de perigo, que acabavam aqui. Esse personagem, pode soltar, Felipe, vamos ver se é possível.
Se não for possível, não tem problema. Esse rapaz me marcou muito. Foi no dia crucial, fatídico, 14 de janeiro, que nós, da imprensa, vivenciamos. Ali a esposa dele, e eu acabei chegando para poder contar um pouquinho dessa história. Como ele é enfermeiro, ele pediu para antecipar, ou seja, para ele sair do hospital antes mesmo de ter a alta médica para poder liberar o leito para quem precisava. Então, ele pediu para acelerar a alta. Mesmo, então, foi um gesto muito heróico que a gente classificou, que a gente contou uma boa história. E esse rapaz, a história foi contada pela esposa dele, e ele estava, nesse momento, se retirando do Hospital Getúlio Vargas, que foi um dos dramas que a gente acompanhou de perto. Pode tirar, Felipe, a imagem já. Mas que ficou o nosso carinho, nosso reconhecimento, que a gente pôde contar no Jornal da Noite, no momento que aconteceu isso. Então, esse é um dos personagens anônimos do que se vivenciou no 14 de janeiro, ou seja, a segunda onda muito forte, muito intensa. Para vocês terem uma ideia, a gente teve o pico da doença em abril para maio, e na segunda onda, especificamente janeiro, a gente teve mais de 60 mil casos. Então, um número absurdo, monstruoso, e foi muito complexo, muito desafiador para a gente que estava na rua, reportando, com muito medo, muito apreensivo e, ao mesmo tempo, muito disposto a buscar as informações corretas. A gente teve uma cobertura que eu reforço para vocês, que teve a participação de todos, ou seja, os motoristas que trabalham conosco, eles foram promovidos para assistentes. Então, várias das imagens, principalmente dos flagrantes que vocês viram na própria rede amazônica, nas TVs abertas, foram gravados pelos celulares dos assistentes, dos motoristas, ou então de amigos, de amigas, de pessoas que acompanhavam e contribuíam mesmo com o exercício da nossa profissão. Então, foi algo que a gente percebeu bastante, ou seja, como que essa pandemia ela acabou fortalecendo muitas coisas positivas da humanidade. A solidariedade, a ajuda, o sentimento de generosidade, aquela força de vontade em ajudar. Isso foi algo que me marcou bastante nas transmissões. E o lado positivo foi também ver aquelas manifestações das pessoas. Tivemos vários materiais exibidos das pessoas, das famílias que comemoravam o aniversário do seu dodói, do seu doente, do seu enfermo, na ala externa, na área externa, em frente ao hospital, que foi um vídeo que eu tenho para vocês. Qualquer coisa, quem está acompanhando pode me solicitar isso pelas redes sociais, @meicofarias, que eu faço questão de enviar, como foi o caso de uma senhora que estava internada no Delfim Aziz, que é o hospital referência dessa pandemia, e a gente pôde contar a história dela, do feliz aniversário promovido pelo marido, pelos filhos, pelos netos, enfim, um dos momentos mais tocantes que a gente vivenciou nessa pandemia. Outro momento muito marcante, quando nós noticiamos que os idosos, são mais de 60 idosos que vivem lá na estrutura que é montada para eles, né, da Fundação Dr. Thomas, e eles estavam sofrendo por conta da falta de contato com as pessoas. Então, essa falta de contato, alguns familiares sugeriram e criou uma onda positiva, onde as pessoas enviavam mensagens de áudio e vídeo para eles, e aquilo também foi noticiado, de uma forma da gente também repassar um outro detalhe dessa pandemia que foi marcante, porque nós acabamos mudando o nosso normal, está aí um termo novo normal, que foi o que a gente vivenciou. Então, mais do que nunca, hoje, o valor de um abraço é completamente diferenciado, é completamente mais valorizado, né? E aí a gente cita tudo que a gente vivenciou nesse período. Então, da parte do audiovisual, eu posso dizer que é uma experiência traumática mediante as perdas que nós tivemos. Eu acredito que não tem ninguém que não tenha perdido pelo menos um parente, não tenha perdido pelo menos alguém que você admira. E aqui eu encerro a minha participação desse testemunho falando dos profissionais maravilhosos que a gente, infelizmente,
perdeu nesses dias, nesses meses, como é o caso de uma pessoa que eu quero homenagear, chamado Aguinaldo Oliveira, uma pessoa extremamente conhecida, com mais de 20 anos de carreira, fez sucesso nacional, chefiou vários órgãos importantes, e o Aguinaldo nos deixou por conta de comorbidades, mas porque perdeu a luta contra a Covid. Então, aquilo me marcou demais, foi muito forte, e aquilo foi, ao mesmo tempo, algo, uma mensagem para a gente valorizar a vida, valorizar quem a gente ama, valorizar as nossas famílias e, principalmente, valorizar a cidade que a gente vive, valorizar o estado que a gente vive, valorizar as pessoas. Uma das coisas também, para finalizar a minha participação, que eu queria deixar aqui, é um convite que essa pandemia provoca. A gente ouve o Fica em Casa, a gente recebeu essas orientações internacionais em relação a países que praticaram essa coisa do isolamento mesmo, das pessoas se recolherem, e, infelizmente, no Brasil a gente vivenciou uma outra situação, no Amazonas, aqui em Manaus, outras situações, infelizmente, em relação às clandestinas, em relação a passeios de barco, enfim. Infelizmente, o desafio maior para que fique como reflexão é a questão do comportamento humano. Ou seja, aqui a gente não está falando de nível intelectual, a gente está falando de um momento onde você precisa parar o que você acredita, respeitar a ciência, respeitar o posicionamento de quem trabalha com isso, dos pesquisadores, e a gente perceber que a gente tem pesquisadores de ponta, respeitadíssimos e que prestaram um grande serviço à nossa sociedade. E, para finalizar as minhas palavras, um reconhecimento muito grande desses apps que nós temos, que são os profissionais de saúde. Muitos deles que deixaram, inclusive, suas próprias casas para servir a sociedade e, infelizmente, lidaram com perdas praticamente diárias. Então, esse foi um pouquinho dessa minha trajetória, desse ano de pandemia de Covid-19. Eu peguei a doença, fui infectado tanto em setembro, como também, novamente, neste ano, em fevereiro, no período que eu completei 5 meses, e foi um período infectado que eu tive alguns sintomas que exigiram um pouco mais de cuidado, mas, ao mesmo tempo, da gente refletir sobre a vida, sobre a atividade jornalística, o porquê a gente está nessa vida e o que a gente quer com isso. Então, eu me despeço com essas palavras, valorizando mais que nunca a ciência, mas pedindo, fazendo um apelo para que todo mundo possa ter mais solidariedade, para que todo mundo entenda que somos irmãos e que a gente precisava de um momento tão delicado para a raça humana, para a gente valorizar o ser humano e valorizar atitudes de solidariedade, como fazem toda a diferença, como é o caso de várias e várias e várias pessoas que têm se irmanado em relação a alimentar pessoas que estão em dificuldade por conta das demissões, da economia que ficou impactada e muita gente, infelizmente, passando fome. Essas são as minhas palavras. Volto com vocês, com a vereadora Anne. Ok, muito obrigada, Meike, por sua participação. E o importante de ressaltar na sua fala é essa dinâmica que você, juntamente com a equipe da TV, formaram para que a notícia fosse levada à sociedade, compartilhando as experiências, né? Aquilo que as pessoas tinham superado na doença, não só o momento trágico dela, mas no contexto, de forma geral, a superação que as pessoas tiveram. A participação da equipe, eu também faço essa ressalva, o jornalista ele não trabalha só, o de TV também jamais trabalha só, então essa participação da equipe, esse alinhamento de trabalho, com certeza foi um diferencial no material que você apresentou à sociedade, a emissora apresentou à sociedade. E, por último, falar sobre o comportamento humano. Eu acho que essa deixa é muito importante para os dias atuais, levando em consideração os dados de 3 milhões de mortes no sábado. Eu acho que o comportamento humano, a reflexão, a mudança de comportamento é fundamental. Meike, muito obrigada por suas ponderações, a sua fala reflexiva.
E a gente continua aqui nessa mesa com o Meike Farias, vamos ouvir logo, logo a Liege Albuquerque. Mas antes eu quero lembrar você que pode enviar perguntas para os nossos convidados, você também pode compartilhar com a sua rede este evento. E, é claro, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição pelo site Ecoa Mais, para concorrer a prêmios que vão ser sorteados durante o evento. Em continuidade, nós ouviremos a jornalista Liege Albuquerque, mestre em Ciências Políticas pela USP, professora de jornalismo da FAMetro em Manaus, que também faz freelancers para diversos veículos como o BBC, Valor Econômico, Estadão e El País. Foi repórter, editora de Cidades e Política em jornais como A Crítica, Amazonas em Tempo e Diário do Amazonas em Manaus. Folha de São Paulo e Veja, em São Paulo, o Globo e o Estado de São Paulo, em Brasília. Trabalhou por 8 anos como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, no Amazonas, e é autora de 3 livros infantis. Liege Albuquerque, muito bem-vinda nessa mesa. Agora é com você. Obrigada, Ana. Obrigada, Júcia, obrigada, Cíntia, obrigada pelo convite. Fico muito feliz, porque eu acho que a gente tem que debater cada vez mais nossa profissão. A nossa profissão é a mais linda do mundo, é a melhor do mundo. Eu estou extremamente empolgada, não só como profissional da imprensa, né, como repórter, desde que me formei, como professora também, muito empolgada com alunos. Fico feliz que o Meike está aí, o Meike foi meu aluno. E fico feliz que tenha dado certo com o Conrado, que é meu colega do Estadão, que assiste o convidou, que vai ser na quarta-feira, e vou poder assistir, porque é feriado, né? Não vou ter que dar aula. Então, obrigada a todos, boa noite a todos. Não dá para ver as carinhas de todo mundo, né? E essa é a parte fria que a gente está tendo que lidar como professora, né? E como jornalista de texto, deu para me proteger de tudo que por exemplo, de ter tido Covid, que o Meike teve, né? Não sei se o Rafael teve, mas os meninos da TV, os fotógrafos, né? Como o Rafael, como o Michael, como o Bruno, que foram os meninos que foram para frente mesmo, né? Da Covid, e eu acho que muitos tiveram a doença. E quando estava na primeira onda da Covid, eu fiz freelas esporádicos, quem me encomendou foi a BBC, o El País, a DW, esses freelas todos eu com minhas fontes, excelentes fontes, né, agradeço a Deus ter mantido todas as minhas fontes médicas, autoridades, colegas assessores de imprensa excelentes, André Arruda, a Rose, da Suzane. Então, assim, tive todas essas matérias de vez em quando fazendo de boa, assim, ficando em casa. Aí, o que aconteceu na segunda onda? A segunda onda, que foi essa segunda onda sofridíssima, né, aqui de Manaus, que a gente, no dia 14, o Meike aí já falou muito bem sobre como foi todas essas fraturas, né, que a gente passou. Então, no dia 14, quando faltou oxigênio, no final da tarde, aí me ligam do Estadão. O Estadão nunca tinha feito freela, né? Fui correspondente há muito tempo, mas por alguma coincidência eu nunca fiz freela para eles. Aí me ligou a Luciana Garbim, que é uma das diretoras executivas, e me convidou para fazer 15 dias de freela, né? Por causa da falta de oxigênio. Então, eles queriam alguém com experiência, alguém que cobrisse todo dia, 15 dias direto, ofereceram valor, e naquele dia eu estava vendo tudo na televisão, na internet, e eu comecei a ficar, eu nunca tive na minha vida, né, mas eu me diagnostiquei com a crise de ansiedade que eu tive, que eu fiquei em pânico, na verdade, com aquilo tudo que estava acontecendo. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Como a Luciana foi minha colega de redação do Estadão, fui bem sincera com ela, falei, Luciana, eu posso até topar, mas eu vou conseguir alguém para me ajudar. Eu não vou sair não, mas a gente não quer que você saia de casa. Vou conseguir alguém para me ajudar, porque são 15 dias e eu tenho a impressão que esse negócio vai piorar e eu acho que eu preciso de alguém. Posso conseguir alguém? Posso. Aí eu liguei para o Vinícius, né, Lima, meu ex-aluno, excelente profissional, tinha acabado de se formar. Vinícius tinha acabado de perder o pai para a Covid. Estava se recuperando de Covid, ele e a mãe dele, e convidei o Vinícius. Vinícius, é uma grana legal e tal, eu divido com você, mas eu preciso de ajuda. Topa o professor e tal, porque ex-aluno não chama mais a gente de viés, né? Mesmo sendo colega, eles chamam sempre de professora. E eu deixo. Topa o professor e ele me ajudou. Então, assim, foi direto a gente, 15 dias, cobrindo,
Vocês sabem que o Estadão é fechado, né, para assinantes só, então não vai dar para ler as minhas matérias, mas para quem não assina, né? Mas eu sou super a favor de assinaturas, até porque é com essa grana que são pagos os nossos colegas profissionais, né? Então, assim, a gente trabalhou direto durante 15 dias, direto mesmo, sábado e domingo, então foi direto, e a minha ansiedade, né, eu fiquei pensando assim, será que ela vai piorar ou se ela vai melhorar? Na verdade, ela melhorou, porque eu sentia que eu estava colocando o que estava acontecendo aqui para o Brasil ver, e muitas vezes o mundo, né, porque a Gestado continua sendo uma das maiores do país. Então, o Vinícius também estava se sentindo assim, a gente precisa desabafar, né? O jeito de desabafar de jornalista não é o jornalismo opinativo, mas é colocando o que está acontecendo. Aí nisso eu fiz muitas pontes no interior, porque a gente teve que fazer matéria, óbvio, né? Porque o interior estava sofrendo até mais do que a capital, porque vocês sabem que não tem nenhuma UTI no interior, né? Então, promotores, juízes, então a gente virou companheiro desse povo todo mundo sofrendo, todo mundo tentando botar voz para as pessoas, né? Muitas ações para tentar tirar as pessoas do interior de avião para se tratarem em outras cidades, muita gente morrendo por causa da falta de oxigênio, então foram uns 15 dias bem pesados. Quando acabaram esses 15 dias, a crise de oxigênio já tinha acabado, né? Ou melhorado um pouco, e aí eles me pediram para ficar mais 15 dias direto, nesses outros 15 diis, aí já eu não fiquei com o Vinícius, não precisei mais do Vinícius, o Vinícius fez excelente trabalho, né? Foi no pesado, a gente, até para ilustrar a matéria que eu acho que eu mais gostei em toda essa pandemia, a gente deu bastante furo também, isso é muito legal, né? Jornalista que não gosta de dar furo não é jornalista, então a gente deu bastante furo, mas a matéria mais legal de fazer foi a matéria com a parte boa se a gente pode dizer isso, da Covid, que foi uma matéria que a gente fez especial para o domingo, de solidariedade. Eu e o Vinícius, a gente ligou para uma porrada de gente que estava ajudando nessa pandemia, né? Que estava ajudando a pegar cilindro de oxigênio no aeroporto para levar na casa de pessoas, gente que estava doando seu tempo, gente que estava doando dinheiro, gente que estava doando amor, carinho, compreensão, psicólogos que estavam doando seu conhecimento para acalentar as pessoas que estavam perdendo parentes, perdendo amigos, para acalentar pessoas que estavam em casa com as terríveis sequelas do Covid. Quem teve sabe que é muito difícil você escapar incólume, né, de ter uma sequela, as sequelas não são muito simples. Então, foi uma cobertura extremamente intensa, né? Embora eu tenha, como eu disse para vocês, aquela ansiedade de não querer aceitar, porque eu fiquei extremamente chocada, óbvio, como jornalista, eu já vi muitas coisas chocantes, estava contando um dia desse para minha filha, quando eu estava no Estadão, uma vez eu estava na leitura de cidade chegando, quando caiu um avião no campo de Marte, e as pessoas estavam carbonizadas. Então, assim, não é o medo de ver morte, de ver coisas, é porque era muito próximo da gente e era uma morte extremamente desumana, né? As pessoas sem oxigênio. Então, não era o caso de você estar doente, ir para um hospital, ser atendido e você morrer, não era isso. As pessoas estavam morrendo porque o insumo básico, que é o oxigênio, estava faltando. Então, aquilo foi muito chocante para mim. Eu fiquei dias sem dormir, mas me ajudou muito o jornalismo nesse período que eu fui melhorando, sabe? A gente ia fazendo as matérias e as matérias iam repercutindo e aí a gente foi começando a ver que a gente estava fazendo o papel do jornalista, que é colocar a verdade ou a melhor versão dela, né? Para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, foi um mês intenso, né? Logo que acabou o mês, aí a BBC me pediu uma matéria, aí depois o Estadão me pediu algumas outras, e o Projeto Colabora me pediu uma esses dias aqui, que a Cristina Serra me deu uma ideia de pauta que me deixa triste, porque além das pessoas morrerem, além da doença, tem também a parte econômica, né? A parte que dá pena da gente saber que, por exemplo, o MUSA corre o risco de fechar, né? Eu acho que está saindo amanhã ou depois essa matéria no Projeto Colabora, porque o MUSA ele não tem mais nenhum tipo de convênio, né?
no Fundo Amazônia, nem nenhum tipo de convênio, ele está dependendo das entradas da gente ir visitar o MUSA para que ele sobreviva, né? Agora está tendo uma exposição lá de dinossauros, só que não dá para tirar da exposição, pelo que o professor Niconotti me falou na matéria, para tirar dinheiro da exposição para pagar os funcionários, eles precisam ser pagos. Um dia desse, eu acho que quem acompanha viu lá no Instagram que eles estavam procurando voluntários para ajudar lá no MUSA, porque eles não têm como pagar. Então, essa pandemia, né, que a gente sabe que é histórica, que a gente está cobrindo história, eu, Rafael, o Meike, muitos outros colegas, bravos colegas, a história, e a gente sabe que o depois da pandemia, que a gente não sabe, não tem nem ideia quando vai dizer a pandemia acabou, porque a gente já sabe pelo que a gente já estudou, pelo que a gente já está verificando, é que ela vai virar uma doença que vai ficar com outras doenças, né? Como outras gripes, mas do jeito que ela está agora, ela ainda não parece que vai terminar esse monte de morte. Por quê? Porque a gente está num ritmo muito lento de vacinação, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente sabe que depois da pandemia, a gente vai verificar todas essas perdas, né? Porque ganham disso. Então, as perdas que a gente teve economicamente, as perdas de vida. Então, é muita coisa que vai ter um balanço geral, né? Quando acabar, e que a gente já está fazendo aos poucos, né? E que são muitas, 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 muitas. Também eu queria falar um pouquinho sobre, falei com o Rafael logo no comecinho aqui, colegas nossos que estão sofrendo, né, jornalistas que estão doentes. Um dia desse saiu Natália, fiquei muito feliz, um colega meu da Folha de São Paulo que ficou dias na UTI e saiu, sobreviveu, está lá lutando esqueci agora a palavra, gente, acabei de falar agora, mas sofrendo com o que depois que a Covid dá para a gente, não é efeitos colaterais, não, eu acabei de falar a palavra, estou vendo que estou ficando maluca, nem tive Covid, tá, gente? É porque eu falo muito rápido. Sequelas, isso mesmo, Júlio, obrigada. Então, ele está lá sofrendo, e a gente tem um amigo muito querido, que é o Lilo, né, que é o Maurílio Clareto, que foi meu colega, quem é repórter de jornal, a Cíntia, já foi há muito tempo. Quem é repórter de jornal sabe que a parceria que a gente tem com o fotógrafo é mesmo que o Meike tem com o cinegrafista, né? Então, a gente nunca trabalha sozinho. Então, o Lilo foi um companheirão meu no Estadão, quando eu trabalhei lá em São Paulo, e ele agora está entubado, né? Está entubado em São Paulo. Saiu de Altamira, a Eliane Blum, né, que é companheira dele atualmente de matéria, fez uma campanha muito bonita, Respira Lilo, e muita gente ajudando, comprando fotos dele, e ele está lá agora lutando pela vida dele, né? E a gente aqui rezando e tentando ajudar, porque a gente sabe que não tem vaga em hospital nenhum, principalmente em lugar como Altamira, interior do Pará, como o interior do Amazonas, né? A gente sabe como que é, tá? Não tem UTI, para vocês terem ideia, também não tem no interior do Pará. Então, essa pandemia, a única coisa, como eu falei para vocês, que a gente pode dizer que é positiva, é essa rede solidária muito grande que apareceu entre nós, jornalistas, e entre as pessoas em geral, né? Então, muita gente esticou as mãos. Então, assim, a gente vê que tem muita gente que não tem consciência, que continua andando sem máscara, continua brincando, achando que o vírus é uma gripezinha. Tem muita gente ainda assim, infelizmente, que a vacina está devagar, mas tem muita gente também que está acordando aos poucos, né? Acordando, infelizmente, com uma pessoa da família morrendo, com uma pessoa amiga morrendo. Isso é muito triste, né? A gente tenta, e a gente insiste, né? Que a gente tenta, e o nosso papel é esse, é fazer com que as pessoas tenham consciência, mostrando o que está acontecendo, indo com a melhor versão da verdade que a gente pode ter e fazendo as nossas matérias. Mas é isso aí, gente. Eu não sei nem se eu falei demais, ou se eu falei de menos, ou se eu estou emocionada, porque eu lembrei agora e vi uma mensagem agora há pouco sobre o Lilo, e fiquei bastante emocionada com isso, meio que falando, do Aguinaldo não era era meu conhecido, né, mas não era meu amigo, mas é óbvio que a gente sente. Teve o Robson também, né, teve outros colegas aqui em Manaus que faleceram, jornalistas. Então, a gente não está perto de terminar isso, né, então a gente precisa ter essa consciência e, como jornalistas, tentar cada vez mais se informar bem para fugir das fake news, né, porque as fake news, elas estão por aí, e a gente precisa estar muito bem informado, né? Eu sempre falo com meus alunos, tem um centro Night é de cavalheiro, né? Night, com K, Night Center, que tem uns cursos excelentes, gratuitos, né?
Atualmente estou fazendo um curso de vacinas, sobre vacinas, muito bom, e é para a gente saber todas as vacinas que existem, né, os efeitos colaterais das vacinas, como é que está o ritmo das vacinas no mundo. Então, de último, eu só quero falar isso aqui, informem, né, jornalistas, a gente precisa se informar bastante, que é para quando a gente for colocada no front, como eu fui agora, como eu estou sendo ainda, né, como todos vocês vão estar, a gente precisa estar muito bem informado. É isso, gente. Boa noite. Obrigada, Lié. Quero aqui ressaltar mais uma vez esse trabalho de parceria, né? Você, digamos que esse momento da pandemia revelou uma Liege para trabalhar em home office, uma Liege que sempre está ali no front, mas que nesse momento teve que recuar. Eu acredito que foi super difícil, porque o afã do jornalista é ver, é estar no momento, é estar vivenciando os fatos, né? E você ele teve que recuar, e com a importante, mas a realidade de muitas famílias não é a mesma, né? Então, eu quero fazer essa ressalva na sua fala, agradecer por suas ponderações, e, por último, esse convite ao eterno estudo, né? Porque, como seres humanos, a gente sempre está aprendendo. Ser mediador é um aprendizado, você ser mestre de cerimônias é um aprendizado, a vida ela é um eterno aprendizado. E essa pandemia nos fez refletir sobre isso, sobre a nossa sensibilidade e humildade em aprender cada dia mais. Aprender até ser humano, pensando nos outros e tomando as medidas preventivas. Eu acho que isso também foi muito reflexivo quando você abordou sobre as diversas matérias que você fez, a realidade que você viveu, mesmo distante, você emocionalmente ficou abalada, mas conforme a produção das matérias ia evoluindo, os cenários iam melhorando, você também se sentia mais tranquilizada. Então, foi muito boa a sua participação, eu quero, assim, te agradecer. Mas a gente não terminou ainda. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, continua com a gente, ainda dá para fazer sua inscrição aqui nesse evento, viu? E para finalizar esta rodada de palestras, nós vamos agora ouvir o fotojornalista Rafael Alves. Ele que é formado também, ele é jornalista e formado em fotojornalismo e fotografia documental na Universidade de Londres. Colaborador freelancer de agências e veículos nacionais e internacionais, além de se dedicar a projetos autorais voltados para a compreensão do papel e posicionamento do ser humano no espaço dividido pela natureza e o urbano. Acumula vários prêmios desde 2010. Entre eles, destacamos o mais recente, POI Latam, em 2021, um dos prêmios mais importantes do mundo, conquistado em primeiro lugar na categoria La Pandemia em Iberoamérica, o Pictures of the Year Latin America. Vamos iniciar apresentando as imagens que foram premiadas e fazem parte do projeto Insulai. E, na sequência, nós ouviremos, então, o Rafael. Então, vamos começar, Rafael? Bom. Depois a gente passa aí as imagens. Seja bem-vindo a essa rodada. Passando a imagem aqui, tá? Bom, eu vou falar sobre as fotos, né? O prêmio é só um detalhe. Todo mundo sabe o que a gente está vivendo, é um momento muito difícil para nós jornalistas que estamos ali perto. A gente acaba vivenciando, sentindo, mas eu até recentemente conversa com outros amigos, tenho falado que qualquer pessoa que tenha um mínimo de empatia e um mínimo de respeito pela vida do próximo, não tem como não ser afetado, né? Então, esse é um trabalho que eu tenho focado assim com muito fôlego, né? Os meus trabalhos em geral, não somente esse, mas outros trabalhos que eu fiz, como Inversic, Conta das Águas, Umicidade, que são outros projetos meus, são costumeiramente projetos de longo prazo, né? E quanto ao Insula, né, que é
uma palavra latina que inclusive deu origem à palavra isolamento, ilha e, enfim, várias outras palavras que têm esse sentido de isolamento, não foi diferente, né? Eu comecei a documentar a pandemia por conta própria, né? Eu tenho o hábito de sempre estar com a câmera, e logo depois começaram as pautas também para os veículos com os quais eu colaboro, principalmente a Agência F, né? Que é da Espanha, e eu também fiz alguma coisa para o Globo, Washington Post, o Amazônia Real aqui, para citar os veículos com os quais eu mais colaboro. Mas, enfim, boa parte desse material, eu diria que até 70% do material que eu venho fazendo, eu estou fazendo por conta própria, não estou recebendo por isso, nada. E aí eu estou me inscrevendo em editais, essas coisas, tentando vender material para que as pessoas vejam. Mas eu tenho feito essa documentação assim, muito voltada para uma questão subjetiva, uma questão pessoal, sobre gerar sentido e sentimento de tudo isso que a gente está vivendo, né? Quem me conhece um pouco mais assim, sabe que eu lido muito com a questão de ansiedade, sobretudo na questão da claustrofobia. Eu tenho muito problema com lugar fechado e, de repente, eu estou diante de uma situação em que, claro, o lugar fechado também tem muito a ver com a questão da respiração, e num determinado momento nós todos, né, a humanidade toda, se vê diante de um vírus que ataca justamente a nossa dificuldade de respirar. Agora, enfim, estão falando de outras classificações, como doença trombótica, tudinho, mas a gente viu muita gente, eu vi muita gente pessoalmente nos hospitais falecerem, eu vi muita gente já falecida, já morta também. Isso mexe muito com a gente, mas eu decidi fazer isso, né, muitas vezes, como falei, por conta própria, com o intuito de deixar uma colaboração, né? Quem sou eu para dizer que essa colaboração vai servir alguma coisa para a história, para os livros, mas a minha intenção agora é colaborar com a sociedade como um todo, né? Deixar algo, alertar, mostrar a necessidade que a gente tem de utilizar máscara, cumprir as medidas de segurança que são sustentadas pela Organização Mundial de Saúde e outras autoridades científicas e médicas. E, infelizmente, né, a gente está vendo que ainda existe muita gente mesmo que não sabe lidar, não sabe olhar para o próximo, né? Eu, por exemplo, o Make e a Liege falaram muito do dia 14, né? A minha saga foi terrível, principalmente no dia 14 e 15 juntos, né? No dia 14 aconteceu tudo aquilo que aconteceu, todo mundo já sabe, da falta de oxigênio, foi decretado um toque de recolher, né? Uma série de medidas, e foi um dia de trabalho muito pesado, que a gente via as pessoas saindo mortas ou muito mal dos hospitais, assim, um movimento muito grande, né? O tempo todo vendo isso. E no dia seguinte, dia 15, eu comecei com uma pauta que foi as pessoas que faleceram em suas casas, né? Isso aconteceu nas duas maneiras, de vez em quando ainda acontece, agora bem menos, graças a Deus estamos num momento que pelo menos há um pouco mais de vagas nos hospitais, apesar de ainda ser uma situação crítica, né? Mas depois disso, né, enfim, a gente enfrentou algumas coisas, uma coisa que é bom registrar, né? Nesse mesmo dia 15, eu estive de novo no 28 de agosto e a gente tem que lidar com agentes que trabalham para o Estado e tal, e às vezes não entendem nosso trabalho, né? Eu passei por uma situação muito difícil nesse dia, que foi ouvir de um segurança de um hospital, que ele falou exatamente: eu queria que fosse a sua mãe que morresse aqui dentro para ver se você ia fotografar. E, enfim, a gente fica sempre tendo que lidar com essas coisas, né? Eu queria dizer de toda essa dificuldade desse momento específico, para lembrar que a imprensa, ela é fundamental, o jornalismo é fundamental numa sociedade democrática, num Estado democrático de direito, para equilibrar, fiscalizar, acompanhar o trabalho das instituições, né? E hoje a gente vive um momento no nosso país muito difícil, até bato palmas que outros colegas mais otimistas, né, estão tentando mostrar um cenário mais otimista, mas eu confesso que eu não estou sentindo muito otimismo. A gente vive um momento muito difícil,
Nós, jornalistas, estamos sendo o tempo todo jogados contra a sociedade, somos colocados como inimigos públicos, não somente agora, né? Eu tenho colegas da agência que, em determinadas coberturas, no cenário político, muito antes da pandemia, estavam fazendo cobertura na frente da Polícia Federal e o pessoal jogava pilha, pedra neles, pedaço de pau, entendeu? Assim, do nada, dizendo que era... assim, às vezes o colega nem era de uma rede como a Rede Globo, mas ouvia coisas assim como Globo lixo, seus jornalistas, não sei o quê. Agora, durante a pandemia, teve um protesto recente em Brasília e alguns colegas sofreram agressões, foram impedidos de trabalhar. Teve um colega que, no meio de uma pandemia, um monte de pessoas sem máscaras reunidas, né, marchando em prol de um momento terrível da nossa história, que foi o golpe militar, né, a ditadura militar. E um colega trabalhando lá recebeu uma cusparada no olho, sabe? E aí teve que ser isolado, ficar no quarto de hotel, um colega fotógrafo, Wesley Marcelino, enfim. Então é um momento muito difícil para nós jornalistas, mas sobretudo para todos nós como seres humanos, de enfrentar ainda mais incerteza, né? Eu sempre acho que o futuro é muito incerto, mas agora, sobretudo, a gente não tem certeza de nada, temos que viver agora, nos cuidar agora, não adianta se cuidar amanhã, porque pode ser tarde, né? E agora, até o passado, né? Tudo isso que aconteceu é terrível, mas como continua acontecendo, a gente tem que olhar muito para agora, para cobrar vacinação, cobrar as medidas, cobrar das instituições, cobrar dos governos, principalmente, né? Em todas as esferas, para que a gente possa sair disso, né? Como a Liege falou, a gente vive um momento de preocupação, né, de que essa doença se torne uma endemia, né? Porque já se fala aqui na possibilidade de uma terceira onda, tem gente que não acredita, mas também tem gente que não acreditava na segunda, e a segunda, em 1 mês e 10 dias, ela dobrou, aliás, mais do que dobrou a quantidade de mortes da primeira leva, digamos assim, do primeiro pico da doença, que foi em 2020. Então é isso, né? Eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês, aberto a questões aí, parabenizar os colegas, todos os colegas, não somente os que estão aqui, mas toda a imprensa no mundo todo, e lutar para que a gente possa ser mais valorizado, mais respeitado e possa realizar nosso trabalho com afinco e dedicação, que é o que a maioria dos colegas tem feito. Obrigada, Rafael, pelo compartilhar das suas experiências. Eu quero aqui ressaltar o que o seu depoimento no sentido de transpor, né, as suas limitações humanas, como você falou que é claustrofóbico, como profissional para oferecer o melhor. Às vezes as pessoas veem o jornalista atuando, coletando informações, fotografando, e não imaginam a dificuldade que é, muitas das vezes, para cumprir uma pauta, o jogo de cintura, o que você tem que superar, os seus limites que você tem que superar para desenvolver isso. E você também falou um pouco dessa questão de que as pessoas ficaram sucumbidas, de fato. Muitas pessoas estão administrando ainda esse momento de trabalhar em casa, de ficar em casa, de não poder sair, e muitas pessoas até mesmo de forma precipitada, porque já não aguentam mais esse isolamento social, fazem coisas que, de fato, não manifestam o caráter de humano, né? E eu quero também ressaltar aqui que você falou em equilibrar, fiscalizar, acompanhar. Esses são os desafios da nossa profissão todos os dias. Você ali estava fazendo o seu trabalho e questionaram que poderia ser a sua mãe, se fosse a sua mãe, né? Na realidade, as pessoas não têm muito essa interpretação de que o profissional está ali para relatar os fatos, para levar os fatos à sociedade. Então, assim, foi muito interessante essa sua ponderação, e eu já começo a rodada de perguntas com essa sua última fala da terceira onda. Eu quero saber de vocês uma opinião sobre essa terceira onda e como vocês avaliam a condução das autoridades. Nós tivemos aí a primeira onda, a segunda onda e aí a terceira onda. Como vocês avaliam? Nessa primeira rodada, a gente vai falar individualmente. Então, eu começo com o Rafael, já que ele e depois a gente ouve a Liege e o Meike. Pode ser, Rafael? Pode, claro.
a minha avaliação é muito negativa das nossas autoridades de saúde. Nós tivemos algumas dificuldades, nós recebemos muito apoio dos colegas jornalistas, assessores de imprensa, eu quero ressaltar isso. As dificuldades que eu tive no trabalho, eu tive mais por parte de pessoas que negam a pandemia, agressões verbais, felizmente nenhuma agressão física, né? Mas mais dessas pessoas assim, agora, por incrível que pareça, e aí eu até queria citar, quando muita gente me perguntou assim, como é que era entrar na casa das pessoas que perderam um ente querido, chegar próximo a elas, né? E aí tem um livro muito bom chamado Diante da Dor dos Outros, que é da Susan Sontag, e ela fala muito dos fotógrafos de guerra, e ela retrata uma situação que passou com o fotógrafo Paul Lowe, que é fotógrafo da Seven, foi meu orientador no mestrado, ele foi diretor do curso de mestrado que eu fiz, e é um grande fotógrafo reconhecido, professor, titular de universidades pelo mundo, enfim. E o Paul, ele cobriu a guerra da antiga Iugoslávia, né? E ali ele foi fazer uma exposição, e quando fizeram a exposição, eles colocaram ao lado tanto as fotos da guerra da Bósnia quanto outras fotos da carreira dele. E para o pessoal, principalmente ali de Sarajevo, né, a crítica foi muito pesada em cima do fotógrafo. E a edição do material não era nem dele, foi da galeria que realizou a exposição. E aí a Susan Sontag, né, para adiantar aqui a minha fala, ela vai atrás de entender os porquês disso no livro, e ela fala, né, que ela chega à conclusão de que as pessoas querem sim que o sofrimento deles seja mostrado, mas que seja mostrado de forma autêntica e com respeito. E aí, dizer isso, eu quero dizer isso porque na nossa situação aqui, eu, Bruno Kelly, Juliana Pesqueira, Valentina Ricardo, Michael Dantas, tantos outros colegas que estiveram aqui trabalhando durante essa pandemia, eu quero dizer, pelo menos em meu nome, que a gente foi muito bem recebido por essas pessoas, e era até difícil para mim de entender isso, seja nas casas, seja nos cemitérios, seja nos hospitais, porque as pessoas, em geral, acreditam sim no poder da imprensa, no poder da comunicação, apesar desse momento que a gente vive, que eu citei antes. Mas, por outro lado, né, a gente vive um momento agora do pensamento humano que se fala muito mais da autenticidade, né? Acabou essa questão do jornalismo, de que o jornalismo está em busca da verdade, que a verdade absoluta, né, eu quero dizer. Porque essa verdade absoluta não existe, né? Tudo que nós fazemos é por meio do prisma, né, subjetivo que cada um de nós temos, né? Então, para as nossas pautas, para nossas coberturas, a gente leva os nossos valores, a pessoa que a gente nossos gostos, nossos costumes, nossas dores, né? Nesse momento, sobretudo nossas dores. E aí eu acho que a autenticidade é a palavra agora, dizer, não, eu fui lá, eu presenciei isso, ser informativo, ser interpretativo também, e por que não opinativo, mas com respeito, né, e com cuidado dos fatos, porque imparcialidade, ela não existe. A verdade absoluta, ela é inalcançável, mas a gente pode buscá-la, né? A gente pode continuar tentando, né? Então, queria falar isso. E respondendo sua pergunta, acrescentar que eu considero muito negativa a atuação dos governos. A gente vê algumas coisas que dificultam o nosso trabalho. Por exemplo, desde a segunda onda, do início da segunda onda, nós tentamos várias vezes, né, adentrar nos hospitais aqui. A gente vê que em outros lugares do mundo, em outros países, outros lugares do Brasil mesmo, os colegas jornalistas, sejam de texto, de imagem, fotógrafos, cinegrafistas, conseguem fazer o seu trabalho lá, e muitas vezes aqui não. Eu tive um encontro muito desagradável com uma pessoa que eu até conheço, né, e foi justamente no dia 4, né, foi um dia muito difícil, dia 4 de janeiro também. Eu passei 2 semanas antes disso isolado, porque eu achei que tinha pego Covid, o resultado demorava um pouco, ainda não tinha esse teste expresso que sai em 1 hora, né? E eu estava me sentindo um pouco mal em dezembro, perto ali do Natal, e então nós passamos 2 semanas aqui, eu e minha esposa, absolutamente isolados. E aí, justamente no sábado, dia 2 de dezembro,
de janeiro, encerrou esse período de isolamento, saiu o teste, felizmente eu não fui contaminado pelo Covid, né, pela Covid, desculpa, e não fui contaminado pelo coronavírus, e, enfim, ainda não fui contaminado. E aí, no dia 4, a agência já tinha pedido trabalho, né, pedido material, nós fomos para a rua. Eu encontrei logo de cara meus amigos mais próximos nessa cobertura e também muito próximos na vida, que é o Michael e o Bruno Kelly e o Michael Dantas, e a gente foi para os hospitais e tal. E aí nós fomos no João Lúcio, daí retornamos para o 28, e quando nós chegamos no 28, nós recebemos a triste notícia do Aguinaldo, né, que havia falecido, um ótimo colega, um camarada, assim, pessoa super bacana, que eu lamento, vou sentir muita falta. E aí, logo em seguida, eu encontro com essa pessoa, uma pessoa trabalhando para o governo, e ela vem falar comigo que a gente estava errado, que não era para a gente trabalhar ali, e que o governo, exatamente nesse momento, estava instalando aqueles tapumes em volta daquelas câmaras frigoríficas, aquelas terríveis câmaras frigoríficas que ficam do lado de fora do hospital. E aí, além dessa pessoa dizer que a gente estava errado, né, eu debati e falei, olha, eu não acho que a gente está errado, acho que a gente precisa mostrar, é um momento único, está acontecendo, não tem por que esconder. E ao passo que iam instalando o tapume ao redor, né, a gente também ouvia alguma hostilidade do lado dos seguranças, do chefe da segurança que passava ali. Não falavam diretamente para a gente, mas falava alto, e eram palavras ofensivas à atuação da imprensa. E eu considero muito ruim justamente por isso, porque esconder o quê, né? Você acha que vai resolver alguma coisa esconder as coisas que estão sendo mostradas, né? Quantos jornalistas aqui foram atacados? O Bruno Kelly, por exemplo, fez uma foto de um sepultamento e pessoas de São Paulo pegaram as fotos dele e publicaram em notícias falsas, dizendo que o caixão estava vazio, porque estava muito leve. E eu estava do lado dele no dia que nós fizemos essa foto, né, que ele fez essa foto, e era uma família que estava desesperada, sabe? As filhas praticamente desmaiando, gritando, enfim, um momento muito triste. E aí eu me pergunto, assim, o que o governo está querendo esconder? Será que colocar um tapume, impedir a entrada da imprensa ou dificultar, né, em determinado momento, seja qual governo for, eu estou falando governo com G minúsculo, estadual, federal ou municipal. Será que impedir o trabalho da imprensa vai diminuir o número de mortes? Ou é assim, só acontece se a gente vê, né? Que estratégia é essa? Então eu considero desastrosa a forma como a vacinação está sendo conduzida no nosso país. A gente já podia estar vacinando há muito mais tempo. Acho desastroso, né, ver que o Brasil, aqui, quando a gente estava no primeiro pico aqui, eu lembro exatamente dia 28 de abril, se eu não me engano, ou dia 2 de maio, alguma coisa assim. Entre abril e maio, eu estava no aeroporto cobrindo a chegada de pacientes do interior, pois, como a Liege falou, não existe nem média nem alta complexidade em serviços de saúde no interior do estado. Então, os pacientes que vinham mais graves vinham em UTIs aéreas. Estava cobrindo isso, e exatamente nesse dia, acho que foi final de maio, foi o dia que o Moro saiu do ministério, né? E é incrível, cara, o mundo todo, absolutamente, naquele momento, no mundo todo, a manchete era a Covid e no Brasil era briga política, né? Aliás, política não, porque política é uma coisa boa e muito importante para a nossa vida. Tudo é político, mas aquilo era briga partidária, né? Briga de ego, esse tipo de coisa. Então, eu considero, no geral, toda a atuação dos governos terrível, assim, o que a gente viu aqui como os sepultamentos coletivos, né? Aquilo é terrível. Eu vi operadores de retroescavadeira e coveiros, né, quase se recusando a fazer aquilo. Quando a prefeitura, na época, cogitou, em vez de 5 caixões lado a lado, até empilhar os caixões, eu vi um operador de retroescavadeira, ele falou com a gente isso, falou, se for assim eu não faço mais, né? Porque além de tirar a dignidade, ofereceria um risco de afundamento do solo ali naquela região. Então, enfim, o que a gente está vendo em São Paulo,
E no restante do Brasil, mais de 3 mil mortes por dia, já chegamos até mais de 4, enterros noturnos, né? Pessoas morrendo em profusão, é realmente desastroso. O Brasil, eu não posso dizer que é o pior, porque eu não tenho todos esses dados, mas eu desconfio que o nosso governo, os nossos governantes, em geral, né, salvo exceções, foram os que piores conduziram esse momento que a humanidade está passando. Ok, Rafael. Então, Meike, na sua visão, opinião sobre qual a sua visão e opinião sobre a terceira onda e como você avalia a condução das autoridades? Bem, Rafael foi brilhante na análise, no conteúdo, no que foi levantado. Concordo. E o mais complicado ali, os pesquisadores da Fiocruz, especialmente, que são referência internacional, esses caras não estão brincando de fazer ciência. Quando eles apontam, quando eles vão até um órgão público, quando eles se posicionam em relação à matemática, e eles defendem isso, como alguns países conseguiram zerar os casos. A sugestão minha para que vocês pesquisem, conheçam um pouco mais sobre a Austrália, o que o povo fez e o que os governantes fizeram. Conheçam um pouco mais sobre a Nova Zelândia, o que o povo fez e o que os governantes fizeram. Rafael comentou uma palavra que eu estava aguardando: guerra. Todos os estudantes, essas pessoas que não são da área, não têm outro sentimento. E todo profissional de comunicação que está na linha de frente sinta que não seja o de correspondente de uma guerra. Nunca noticiar mortes foi tão banal. A quantidade de mortes que a gente se deparou, a quantidade de problemáticas que a gente se deparou. Eu respeito muito a forma tradicional dos povos da floresta, a medicina alternativa. Aí a gente sabe que existe a questão da nossa floresta, da nossa biodiversidade, e muita gente, não se esqueçam disso, muita gente se tratou por meio dessa biodiversidade, pelos conhecimentos dos povos da floresta. E mesmo assim, os números que a gente vê divulgados nos organismos oficiais, como é o caso da FBS, que pauta, né, o cotidiano, eles, infelizmente, não são verdadeiros. A minha avaliação, pelo que nós conversamos com colegas de outros veículos, pessoas que fizeram pesquisas, o número de pessoas afetadas por essa doença é muito maior. O número de pessoas é muito maior. Então, eu prefiro ter cautela e confiar na ciência, confiar em pesquisadores que se posicionam diante desse fato. Eles anunciaram o que poderia mudar. 2 ações, do povo e dos governos. Não se esqueçam, o presidente da República deixou de adquirir vacinas para a nossa população, para o povo brasileiro, num período que outros países do mundo aceitaram. Então, essas decisões acarretam tudo que está vivenciando. Então, infelizmente, como o Rafael falou, eu também sou muito reticente em relação ao futuro. Acredito sim, tem uma esperança, tem, importante manter, mas a gente vai passar, infelizmente, por muitos desafios até a gente chegar num patamar que a gente possa dizer, poxa, agora dá sim para a gente respirar um momento melhor. Quando a gente vê ontem, né, no último domingo, uma embarcação com 800 pessoas que iam para as praias aqui do Rio Negro, você para e pensa,
são 800 novos vetores de transmissão que vão afetar 800 famílias, que vão afetar conhecidos, e assim vai. Essa é a estrutura de uma pandemia, de uma doença endêmica. Isso a gente está vivenciando. Então, infelizmente, fica declarado o que eu tenho de forma empírica, que é vivenciar isso na prática, ter acesso aos números, mas principalmente ver com os meus próprios olhos como a gente está tratando essa doença, em nível federal, estadual e municipal. Professora, seja bem-vinda. Então, Liege, Oi. qual a sua visão e opinião sobre essa terceira onda? Devemos nos preparar? Oi, Ione, o meu vídeo está fechado aí, tem que abrir, você que tem que abrir. Ok. Bom, já abriu o seu vídeo, Liege. Então, antes do vídeo ser liberado pela nossa equipe técnica, na sua opinião, essa terceira onda, será que o nosso Estado está preparado? Será que as pessoas estão acreditando que ela vai vir mesmo? Qual a sua avaliação? E a condução das autoridades, elas estão preparadas? Preparado, a gente não está em nem nível, né? Nem federal, nem estadual, nem municipal. A gente não está mesmo, nem mesmo para a falta de oxigênio que pode chegar de novo, né? Porque a gente está trabalhando na capacidade máxima da White Martins, que é a única fornecedora que a gente tem pouquíssimas usinas nos hospitais. Então, compartilho com meus colegas, né? Não tem como ter uma visão positiva de nenhum nível de governo, nem municipal, nem estadual e nem federal. Então, é óbvio, né, que a gente, por estar estudando, por estar lendo, a gente sabe que a gente nunca fez lockdown real, que era necessário, que continua sendo necessário no Amazonas, né? Por falta de coragem, por falta de vontade política, porque é possível, a gente sabe que nós não somos um estado pobre, então é óbvio que dá para dar uma ajuda para as pessoas que não estão em home office ganhando, né, nem são funcionários públicos, nem estão com os trabalhos dentro de casa, uma ajuda financeira para as pessoas, para que realmente possa, como Gessen Orellana vive falando, né, pesquisador da Fiocruz, dá entrevista todo dia para a gente, que tem que fazer pelo menos umas 2 semanas de lockdown real para que não haja uma terceira onda. Onda é exatamente isso, é que sobe o número de casos, né? Aí desce, não para zerar, que é como a gente está agora, e depois sobe tudo de novo. Então, vai haver a segunda onda, a gente sabe que vai, né? Matematicamente. Olha o lance do barco, né? Que o Mike acabou de falar, aquela coisa absurda de 800 pessoas dentro de um barco para ir para as praias, todos juntos, 800 vetores, podem adoecer, mas são vetores. Então, a gente está longe de ter o fim da pandemia, né? Está longe de ter uma saída. Eu só queria falar uma coisa, além de estar criticando os governos, né? Porque eu sei que assim, que me veio na cabeça uma personagem que o Rafa falou de um segurança que falou para ele, né? E se fosse sua mãe? Então, eu convenci muita gente a dar entrevistas muito fortes, falando exatamente o contrário. E se fosse a minha mãe, Deus me livre, eu queria que estivesse na imprensa. Até porque, quando a gente tem documentado o que aconteceu, né, no caso, a falta de oxigênio que foi comprovado, né, tem muita gente processando o Estado, quem tinha seu pai, sua mãe, seu parente dentro de um hospital tocado pelo Estado, ou mesmo privados, né, acabou o oxigênio, não podia acabar. Então, você conseguindo ter material da imprensa dizendo que aquele é o caso, está aqui, ó, documentado, os advogados preferem que você tenha, né? Então, a gente tem que tentar convencer por aí, claro que o caso lá do segurança, ele foi uma grosseria que a gente está acostumado de vez em quando a passar, mas tentar convencer fontes nesse sentido é importante, que a sua história esteja no jornal para que você possa depois processar, né, o Estado ou processar o hospital privado quanto a isso. Lembrem do caso
de uma querida colega nossa, a Marcela Valente Elias, que morreu, a mãe dela, por falta de oxigênio, e ela colocou em aberto, não sei se ainda está aberto, né, o desabafo dela, super contundente, da morte da mãe dela, por falta de oxigênio, dentro do hospital, no dia 14, o fatídico dia 14, né, e eu perguntei para ela no dia seguinte, né, eu posso fazer uma matéria sobre isso, você quer? Ela falou, pode, me ajuda lá, eu vou poder te falar só alguma coisa, tem alguns detalhes, né, você tem que ter, óbvio, muito tato para conversar com esses personagens. Eu chorei com muita gente, chorei com promotores, chorei com gente que perdeu o tio, que perdeu a mãe, então chorei muito no telefone fazendo entrevistas, não tem como, né, e convenci a Marcela e coloquei o detalhe. Lembro bem que a editora a Bia deu um título forte, né? Puxou pela frase da mãe dela dizendo, né? Quem foi o assassino? E ela está culpando, olha, quem foi que matou a minha mãe? Foi o Estado? Foi o médico que não viu que ia acabar o oxigênio? Então, quem foi o assassino, né? Então, são processos, eu acho que as pessoas têm mesmo que processar o Estado, porque, né, foi falta de um insumo básico, né, não pode faltar soro nem oxigênio dentro do hospital, né, então, aliás, muito mais oxigênio do que soro, inclusive. Então, é importante isso, né, nosso papel da imprensa, de a gente ter como documentar esses desmandos, esses descasos, essas negligências do Estado, da prefeitura, como, né, na prefeitura anterior, empilhar caixões, como o Rafael falou, coisa mais absurda e desumana, em vez de procurar outros espaços, não, vamos empilhar caixões, são pobres, né? Então, a gente viu descaso em cima de descaso, né? Agora, funcionários públicos furando a fila de vacinação, o prefeito não demitindo essas pessoas de imediato. Então, não tem... o governo Bolsonaro nem se fala, né? Trocando de secretário de ministro de saúde em cima de ministro de saúde, cada um fazendo mais pataquada do que o outro, cada um com desmandos, né? A falta de vacinas por culpa total e absoluta do presidente. Isso é criminoso, né? Então, não tem nada, absolutamente nada de positivo em nenhum dos níveis governamentais atuais. Liege, eu continuo com você nessa primeira rodada de perguntas para todos os palestrantes, porque você, na sua fala você destacou a questão da fake news. E aí eu pergunto para os três, como lidar com esse problema da fake news, não apenas de pessoas distantes nas redes sociais, digamos, mas das pessoas da própria família, no ambiente familiar, naqueles grupos, né, de família, nos almoços, como lidar com esse ambiente. Tudo que vocês já relataram foram exemplos do exercício digno da profissão de quem deseja reportar a verdade para a sociedade. E a fake news? Qual é o alerta que a gente pode fazer como profissionais, se posicionar? Você já bem disse a respeito de estudar, de conhecer os fatos, mas quando isso vem do ambiente familiar, como lidar, hein, Liege? Rafael e Meike. Então, na verdade, o lidar que eu costumo fazer é colocando a versão real do que está acontecendo, né? Como bem disse o Rafael, não existe uma verdade absoluta, mas desmentiu a notícia fácil, que o falsa é razoavelmente fácil para nós que somos jornalistas, né? Então, você tem que mostrar para a pessoa, olha, esse site, você não sabe nem quem está escrevendo, veja a notícia que você está me mandando, não tem nome de jornalista. Você procura no site expediente, quem faz esse site? Não tem nome de ninguém. Não leia, não compartilhe. Então, assim, tudo que você compartilhar sempre tem que ter nome e sobrenome. Você tem que saber a notícia, quem escreveu. Então, assim, é uma coisa fácil que as pessoas que convivem comigo, né, na minha família, tem médico, advogado, não tem jornalista, são muito cuidadosas, no geral, e sabem que e é muito fácil, porque eu já tentei, né, aos poucos, as notícias falsas que eu recebo, principalmente no ano eleitoral, essas dicas básicas. Olha, não tem nome nem sobrenome de quem faz esse site, você não sabe quem é que banca esse site, quem é que paga esse site. Então, são duas coisas muito simples, né, de você ver. É quem escreve a notícia
e quem banca a notícia. Quem é que paga aquele site? Então, eu acho que essas duas dicas são as principais. Meike, qual a sua dica aí para essa convivência harmônica familiar diante de tantas fake news? A gente reportou, acho que vale a pena comentar, dois fatos assim, que foram muito fortes aqui na cidade. Uma pessoa com sotaque de fora vai e comenta que ia fechar tudo e que os supermercados iriam fechar. Então, ele avisava as pessoas garantiam mantimentos, porque o negócio ia ser terrível. E aquilo causou um alvoroço, uma busca aos supermercados. Foi num sábado, eu estava de plantão, e a gente entrou no Jornal da Noite falando. Aproveitamos as redes sociais também, mas para você ver como são as coisas. A fake news, como a gente está hoje no nível de que todo mundo é emissor de conteúdo, qualquer pessoa é emissora de conteúdo, porque a partir das redes sociais, a gente vê esse instrumento, que é o WhatsApp, cair no gosto popular e ser extremamente utilizado, a gente tem uma arma nas mãos. Então, infelizmente, eu vou dar um fato aqui, que o Rafael vai falar após a mim, vai comentar, é que as pessoas, dependendo do nível de conhecimento, elas não se aprofundam em determinado assunto. Então, você recebeu algo, você já retransmite para outras pessoas. E aí você não checou, você não buscou a fonte, está aí a aula da Liege, onde ir, que departamento buscar para confirmar uma informação, porque você pode, com aquela informação errônea, prejudicar até alguém que você ame, até um familiar seu. Por quê? Porque as pessoas não se tocam que uma notícia ruim, ela acarreta prejuízos. Então, assim, o mais importante é algo que a gente tem que, todo mundo, de uma forma geral, você desconfiar de tudo que você recebe. E não tem erro. Vá para a fonte oficial. Está desconfiado? Recebeu uma notícia? É algo muito forte? Checa em 2 veículos. Aí você não erra nunca. Acho que mais é um alerta aí, mais uma aula da minha professora Liege. Volto com vocês. Então, Rafael, para fechar aí essa rodada, você mesmo citou um exemplo de um parceiro, um colega seu de trabalho que foi vítima do fake news, né? Olha, sim, foi o Bruno Kelly. Na verdade, o trabalho dele, né, foi utilizado uma notícia falsa. Sobre fake news, né, eu não gosto muito de usar esse termo, prefiro usar notícia falsa, até para não institucionalizar esse negócio, e até porque a gente tem um termo em português também. Eu acho que o trabalho do jornal é intolerante, completamente intolerante com a notícia falsa. Eu acho que a gente tem muito cuidado, a gente sobrevive desse trabalho, então a nossa colaboração é combater ao máximo as notícias falsas. Sobre como a gente lida com isso, é bem complicado, né? Tem aquela casa de ferreiro, espeto de pau, né? Dentro da família tem jornalista, tudinho, mas o tempo todo o pessoal vem perguntar e consegue. Mas a verdade é que tem um trabalho tão grande de disseminação de notícias falsas que a gente, enfim, muitas vezes nós mesmos podemos ser vítimas disso, a não ser que a gente faça o que os 2 colegas falaram aí, a Liege e o Meike, né? Que é o tempo todo tá checando, tá indo atrás. Só que a quantidade de notícias falsas que circula na internet, e aí eu até entendo o que se passa com boa parte da população, das pessoas que não são profissionais de comunicação, ela é tão grande que ela chega, eu vou usar o termo que está sendo usado agora na moda, né, que vem como uma onda, né, e aí leva ao que tiver na frente. Muitas vezes permanece, né? É só a gente lembrar, isso não é uma coisa nova. Logo do Brasil ganhar a Copa de 98, hoje já virou até
brincadeira na internet, mas logo após o Brasil perder a Copa de 98, circulou aquele e-mail de que o Brasil vendeu a Copa. Até hoje circula isso, né? Até hoje se fala que o Brasil vendeu a Copa, esse tipo de coisa. Imagina num momento, numa crise sanitária como essa, em que é uma oportunidade muito grande, né? E aí as redes sociais, elas potencializaram isso. Antigamente a gente recebia essas correntes por e-mail, hoje a gente recebe no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no que tiver. Eu só uso o Instagram, basicamente. Mas eu tenho um Facebook, mas deixo ativo lá, mas quase não utilizo. Mas a leitura por meio das redes sociais, ela é cada vez mais difícil. Então, o que eu posso sugerir às pessoas é que sigam perfis que nomeiem seus profissionais, como a Liege falou, que sejam fontes tradicionais, né? Procurem ler em mais de um veículo, comparar as notícias, né? E não tomar decisões e formar opinião de forma precipitada, né? Eu acho que ouvir, ver, ler de várias fontes é um caminho aí. E, assim, a gente tem que levar em consideração a ciência, né? A titulação acadêmica, essas coisas. Então, me custa muito, né, como jornalista, né, mas eu sei que acontece, perceber que tem pessoas que preferem ouvir, sei lá, uma pessoa que compartilha um negócio no Instagram e ela é muito popular, mas não é absolutamente nada, é uma pessoa que de repente comprou seguidores e ganhou fama, do que ouvir pesquisadores como Gessen Orellana e o Miguel Nicoleles, que está até escrevendo, se não me engano, para o El País agora, e grandes outros nomes da nossa ciência. E também prestar atenção no currículo dos profissionais que estão escrevendo essas informações, né, que não sejam cientistas da área de saúde, mas também para os jornalistas isso, né, é muito importante, né, os jornalistas ou articulistas ver o engajamento das pessoas em relação a esses tópicos, né, as questões sociais, políticas e de saúde que a gente vive agora. E, enfim, combater o tempo todo. Isso é muito difícil, isso atrapalha muito o nosso trabalho, né? Eu, por exemplo, teve um episódio na minha família que as pessoas começaram a dizer que aquelas câmeras frigoríficas eram invenção. Mas eu fui lá, eu vi os corpos sendo tirados de lá, né? Aí você manda a foto e tal, mas será que não é um gerador da gente? Tá aqui a foto, né? Eu estava lá, eu vi, tiraram corpos, mas... É isso, o que a gente pode fazer é combater e ser completamente intolerante às notícias falsas. Ok, Rafael, parece até banal essa pergunta, né? Mas sempre tem um exemplo em casa mesmo do que se acontece na família, no vínculo familiar. Então, a gente finaliza essa primeira rodada de perguntas e a gente vai para as perguntas individuais. Liege, nós temos aqui perguntas para você. Você considera que o jornalismo sairá fortalecido desse cenário representado pela pandemia? A Terezinha Torres pergunta. E ela complementa. Pergunto isso no contexto dos ataques que os profissionais da área têm sofrido no atual contexto histórico-político do país. O jornalismo tem conseguido demonstrar a importância da informação na guerra contra a fake news? Ela também faz esse questionamento, a Terezinha Torres. Obrigada pela pergunta, Terezinha. Então, acredito, eu sou uma otimista, né? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente otimista com o jornalismo, mas o jornalismo, né? O jornalismo, porque fake news existem, mas quem faz jornalismo mesmo, muita gente faz aqui em Manaus, bom, apurado, bem feito, ele vai sair fortalecido com certeza, porque as pessoas, né, aos poucos, né, e como eu falei há pouco, quando começa a morrer alguém mais próximo, né, aquelas pessoas mais negacionistas, elas dão uma acordada, não todas, é claro, né, as pessoas problemáticas, mas dão uma acordada e começam a procurar em fontes jornalísticas o que está acontecendo, como você pode se proteger, como que você pode saber o que vai acontecer com você, se você tomar vacina, se você vai virar jacaré, se não vai. Então, esse tipo de informação é só o bom jornalismo que traz. Então, eu acredito, sim,
que o jornalismo vai sair fortalecido, porque cada vez mais, eu sinto isso, né? Não sei se os colegas sentem também, cada vez mais as pessoas estão procurando o jornalismo para se informar. Nesse curso que eu estou fazendo agora, eu já fiz um outro no semestre passado também, do Night Center, falando sobre informações e fake news na pandemia. A sensação é exatamente essa no mundo, de que a imprensa, que o jornalismo, o bom jornalismo está saindo fortalecido, que as pessoas sabem que certos sites você não encontra a informação correta, você para, né? Principalmente os sites gratuitos que te trazem fake news, as pessoas param de ler, param de consumir. Isso tem estudo, alguém que tem título, né? Que estudou muito mais que você a vida de um vírus e sabe que não se combate vírus com antibiótico, por exemplo. Então, é extremamente importante que a gente combata a fake news e que a gente levante a bola da imprensa e do bom jornalismo, porque é o único jeito de você se informar bem é no bom jornalismo. Ok, Liege. Nós temos aqui uma pergunta do Cleomir Santos para o Make. Ele diz assim, Make, o momento marcante que você sentiu nessas reportagens sobre o Covid, qual te emocionou mais? Você citou alguns momentos, mas o Cleomir quer saber qual foi aquela que mexeu nas suas estruturas emocionais. Yumi, eu acho que um abraço para você, querido. Bem, para mim, o que mais me impactou, o momento mais difícil e desse um ano de cobertura foi o dia 14 de janeiro. Foi vivenciar uma notícia que eu jamais imaginei. Eu desconfiei, a gente acabou de comentar sobre notícias falsas, de não ser verdade, de temer aquilo que estava diante dos meus olhos. Então foi muito difícil para a gente entrar ao vivo, da gente disputar espaço com os colegas, da gente vivenciar a dor das pessoas. Dia 14 de janeiro, quando próprios médicos anunciaram pelas redes sociais que estava faltando oxigênio, que só faltava pouquíssimo tempo para zerar o oxigênio daquela unidade de saúde. E eu me reporto que havia um conhecido meu, entre familiares de outra nacionalidade, e quando eu o vi, eu tinha jantado na casa dele 2 semanas antes, e ali eu reencontrei nessa situação. Então, foi um momento de extrema tristeza, porque a gente se compadece pelo sofrimento alheio. E aquela data, o 14 de janeiro, ele vai ficar marcado na minha vida, na minha história, como um dos dias mais tristes da minha vida, de testemunhar um profissional de comunicação, um absurdo de saber que pessoas que estavam dentro da unidade de saúde estavam morrendo porque não tinham oxigênio. E a professora Liege comentou isso, que uma unidade de saúde, amigo, tem que fornecer o soro, tem que fornecer o oxigênio, isso é padrão, isso é primário. E você chegar numa crise como essa e se deparar com isso, realmente é algo muito marcante. Volto com você, Anne. Ok, Meike, obrigada. Rafael, uma pergunta para você. Na sua cobertura, você esteve em hospitais, cemitérios, na casa de muitas famílias vítimas da Covid. Qual a situação que mais te impactou? E aí eu faço um paralelo, que você também fez a cobertura em 2017 da rebelião na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E em 2020 e 2021 fez a cobertura da pandemia. Fatos e olhares completamente diferenciados. Mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa experiência nesses 2 eventos que tiveram repercussão nacional e mundial também. Olha, como você mesmo falou, são 2 eventos separados. Eu acompanhei essa questão da crise carcerária de perto também. Foi um momento difícil para mim, porque
me conhece sabe que no final de 2016 eu quebrei o joelho, né? Fiquei 5 meses de cadeira de rodas e quando eu estava me recuperando, já começando a usar muletas, aconteceu isso. Eu fui trabalhar de muletas. Até meu amigo o Clóvis Miranda, o famoso Clovinho, tem uma foto minha fazendo o maior esforço de muleta e fotografando isso. Eu fiz para uma outra agência diferente. Depois disso, em 2019, se não me engano, teve uma outra questão dentro do mesmo grupo da cadeia, a mesma facção, né, como se fala na mídia, acho que mais de 40 ou 50, não lembro os números exatamente, agora mortos. Mas não dá para comparar assim, porque, como eu falei para você antes, eu concordo plenamente com a Susan Sontag, cada dor é uma dor, né? E agora, cara, diante de tudo isso que a gente está vivendo, é difícil elencar um momento, né? Eu tenho um momento que era o momento mais doloroso, até dessa... acho que eu tenho aqui a imagem desse dia aqui, e esse dia aqui, vou mostrar para vocês, é um caixão no meio da sala, né? O almoço ainda está aqui, né? E esse senhor aqui havia morrido de Covid e tal. Nesse dia, foi no dia 7 de maio do ano passado, eu estava cobrindo o trabalho do SOS Funeral, eles estavam retirando corpos das casas, né? Passei o dia todo com eles. E aí, num determinado momento, essa pessoa faleceu, e aí veio o resgate, e quando estavam retirando o corpo dele, a filha dele, que morava com ele, se virou para uma outra pessoa, não sei se era irmã, se era vizinha, se era parente, enfim, e falou assim, ainda bem que esses repórteres, estávamos eu e o Bruno Kelly cobre para a Reuters, eu cubro para a F, né? E aí eles falaram assim, ainda bem que ela falou assim, ainda bem que esses repórteres são de fora. Ela entendeu que a gente era de fora porque a gente trabalha para agência internacional, sem saber que a gente era daqui. Ela falou assim, porque se sai num jornal daqui que meu pai morreu de Covid, amanhã ainda sou demitida. Então, ver esse preconceito com as pessoas que tiveram falecimentos em casa ou foram infectadas pela doença é muito doloroso. Só que, assim, aconteceu tanta coisa triste que uma coisa foi substituindo a outra, né? Em setembro do ano passado, também está nesse projeto aqui, eu fiz uma foto de um filho, eu fui para o cemitério, foi um dos dias mais chocantes, era um dia tarde, já não estava tendo tanto sepultamento, né? Mas chegou um de Covid, e aí já começou errado. O motorista da funerária chegou sem máscara, sem roupa de proteção, e eu falei para ele, cara, tá no laudo aqui que é Covid, você tá sem proteção nenhuma, e o motorista da funerária falou, da funerária, né? Ressaltar bem isso, falou assim, essa doença não existe não, essa coisa é para derrubar o governo federal. Aí eu suspirei, né, todos os coveiros protegidos, a família, né, e já começou errado, mas o que realmente me chocou foi o silêncio, porque o cemitério já não tinha aquelas máquinas, não tinha tanto movimento, e o filho, ele chorou e depois ele deitou sobre a sepultura da mãe, e eu acho que ele ficou uns 40 minutos assim, de joelhos, abraçado com a sepultura, não com o caixão, já estava enterrado, né? O caixão não pode ficar muito ali. Aquilo, eu fiquei observando aquilo, eu acho que eu fiz umas 3 fotos, mas eu fiquei olhando de longe, aquilo me dilacerou, assim. A questão dos povos indígenas, né? Os nossos povos nativos hoje é o dia, não o dia do índio, porque não é índio a palavra, é dia da resistência, da luta, da vida dos indígenas, dos nossos povos nativos e originários aqui da região. É uma coisa também que me machucou muito, não é necessariamente a minha cobertura, mas como a Wanda Ortega, do povo Itoto, que foi a primeira pessoa a receber a vacina aqui no Amazonas, né? E eu, por conta própria, com os próprios recursos para combater a Covid na sua comunidade, que é o Parque das Tribos, o único aqui de Manaus, que já sofre muito, constantemente, e até disse, como aliás falou, se fosse alguém da minha família, eu acho que eu estaria cobrindo também com toda a dor, porque eu acho que é o único caminho, que a gente, um dos poucos caminhos que a gente tem, além da ciência, da vacina, desculpa, não é o único, mas um dos poucos caminhos que a gente tem é a informação de qualidade, informação correta, né? E nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa para passar todo esse material para a agência, né, eu tinha vindo de 3 ou 4 pautas desde madrugada,
Eram umas 2 horas da tarde, aí me ligaram, olha, vão começar a transferir os pacientes de avião. E aquilo mexeu muito comigo, porque quem me acompanha aí nas redes sociais, está até o nome aí para quem quiser depois acompanhar, eu sempre publico o meu sobrinho. Meu sobrinho é o novo amor da minha vida, né? Eu estou apaixonado por ele, acabou de fazer 1 aninho. E em janeiro, com tudo aquilo acontecendo, né? Ele nasceu 1 semana antes do primeiro caso aqui. E em janeiro, com tudo aquilo acontecendo, o marido da minha cunhada, ele estava muito assustado, né? A minha cunhada também, e eles decidiram que seria melhor ir para Brasília. E eles foram para Brasília para, caso precisassem de hospital aqui, principalmente por causa do bebê, né? Não tinha hospital. E aí, nesse dia, começaram a transferir os pacientes, e nesse dia poderia ser o dia que eles embarcavam. Então, eu estava vendo isso. Aí, eu estava de olho para ver se eles iam embarcar, porque eles iam embarcar da base aérea para Brasília. E no meio de tudo isso chegou a mensagem no grupo da minha família que meu tio Paulo, irmão mais velho da minha mãe, foi entubado, acabava de ser entubado. E aí eu já comecei a chorar, né? E vendo, pô, você vê as pessoas do seu estado, cara, tendo que ir para outro lugar porque não tem hospital aqui. Enfim, como muita gente sabe, eu nasci aqui, morei um tempo fora na minha infância, depois na vida adulta morei 1 ano também para estudar, mas eu tive oportunidade, tive convite, mas eu sempre quis trabalhar daqui e me dedicar à minha região. E eu nunca imaginei que fosse ver uma coisa dessa. E aí, enfim, no dia 15, toda essa confusão acontecendo, meu tio sendo entubado, eu comecei a chorar. E aí me ligou o Eugênio Sávio e o André Coelho, que são 2 colegas fotógrafos. O Eugênio Sávio é professor e coordena o Festival Foto em Pauta. E o André Coelho me ligou também, depois começou a ligar o pessoal da agência para dizer que eu tinha ganhado o prêmio do Pictures of the Year, né? E, poxa, é um prêmio super importante, mas até hoje eu ainda não consegui celebrar isso, né? Eu só conseguia pensar no meu tio, na família, no meu sobrinho que ia, e acabou não dando certo, eles não embarcaram. E aí, quando foi na outra semana, né, eu perdi uma prima, o meu tio estava entubado, né, já 19 de janeiro, e o meu sobrinho conseguiu embarcar. Eu levei no aeroporto, vi os pais dele, que é a minha cunhada, irmã da minha esposa, praticamente uma irmã para mim, o meu cunhado também, pessoa que eu gosto muito, e o meu sobrinho muito assustado, e eu segurei no colo, dormiu, aí consegui embarcar e foi isso. É um momento pesado, graças a Deus voltaram com saúde, chegaram no fim de semana passado. Nesse fim de semana agora que passou, eu consegui vê-lo de longe, de máscara ainda, né, mas consegui revê-lo. Ele já está com 1 aninho, graças a Deus, saudável. Meu cunhado também, minha cunhada também, todos saudáveis. E aí, para completar, nessa semana que eles embarcaram, meu sogro adoeceu. E, felizmente, nós temos plano de saúde, mas, infelizmente, quando meu sogro chegou nos hospitais, ele não foi recebido, porque falaram, olha, não tem vaga. Aí foi para casa, a minha cunhada lá em Brasília com o neném e o esposo, todo mundo assustado, eu e minha esposa tocados aqui, a minha esposa sem sair de casa, atendendo os pacientes em casa, e aí o pai dela adoece. E aí a gente corre atrás por telefone, por e-mail, por WhatsApp para comprar cilindro de oxigênio, e aí eu me vi naquela situação, eu cobri tudo aquilo, a falta de oxigênio, as pessoas nas filas por horas comprando oxigênio, e de repente era o meu sogro, né, que é um amigão, cara. Ele e a minha sogra, assim, são 2 heróis, trabalhadores, pessoas de bem. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, assim, para a agência, né? E muito dessa matéria, eu estava procurando um personagem que tivesse faltado oxigênio, e aí eu estava com dificuldade, as famílias, alguns colegas já tinham feito, aí algumas famílias falam assim, melhor não, a gente está muito movido por isso. E aí eu conversei com meu sogro e minha sogra, eles toparam. Eles têm um pequeno mercado, né? A minha sogra ficou cuidando do mercado, meu sogro em casa. E, de certa forma, isso também foi bom, porque, teoricamente, se não fosse pela profissão, né, o normal seria ficar em casa, orando pela recuperação dele, com o melhor pensamento, mas sem poder ir lá. E eu consegui ir lá, passei o dia com ele, acompanhei a fisioterapia dele, graças a Deus ele está bem e tal. E para terminar essa semana, né, depois o meu sogro se recuperou, mas para terminar essa semana, no dia 22 de janeiro, uma semana exatamente depois que foi entubado, meu tio faleceu. Ele tinha 75 anos, era muito amado e não teve a chance de receber a vacina. Logo depois, no dia 8 de fevereiro, aí já positivamente, a minha mãe recebeu a vacina.
a primeira dose, está agora dia 8 de maio, toma a segunda dose, minha tia também, meus outros tios foram vacinados, meu sogro foi vacinado, minha sogra ainda não, ela é um pouco mais jovem, está aguardando a vez dela, e, enfim, é isso, né? É difícil relatar qual foi o maior momento. É verdade. E continua, esse momento continua. É verdade, pelo que a gente entende, nós temos que pedir a proteção de Deus, ter as medidas, né, preventivas, mas é difícil, é um momento difícil. A gente finaliza aqui, nós gostaríamos muito de ter umas 4, 5 horas para continuar essa mesa, mas o tempo não para, e eu quero assim, agradecer imensamente ao Meike, agradecer a Liege, agradecer ao Rafael Alves, por disponibilizarem esse tempo e compartilharem conhecimento, experiências com outros colegas de profissão, porque este evento é um evento alusivo ao Dia do Jornalista. Então, que mais pautas, mais eventos como esse possam acontecer, que nós tenhamos mais temas para debater, que no futuro nós possamos estar contando essa história e vendo que o futuro mudou, porque a história atual foi reportada e os mesmos erros não vão acontecer, isso que nós esperamos, né? Então, nós gostaríamos de agradecer, em nome de toda a equipe organizadora do evento, a participação de vocês. A gente extrapolou o tempo, não tem mais tempo para as considerações finais, e eu quero aqui pedir perdão, mas convidar também vocês para uma outra oportunidade de estar conosco num segundo evento, num segundo encontro de jornalismo, ok? E a gente continua agora, finalizando esse momento aqui desse primeiro evento, com a palavra do nosso presidente do Sindicato de Jornalistas. Eu quero aqui chamar o Wilson Reis, não sei se ele me ouve, eu quero chamá-lo para também participar desse momento. Consegue me ouvir, Wilson? Wilson, consegue me ouvir? Wilson, você está já desmutado. Você pode desmutar o seu microfone. Oi. Ok, Wilson, que bom tê-lo aqui. Não deu para você participar no início aí do evento com a gente, mas que ótimo que você vai fechar esse evento com chave de ouro. Eu quero aqui ler a biografia do presidente, é formado pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em gestão de políticas públicas e Sistema Único de Saúde pela Uninorte, trabalhou nos jornais impressos A Crítica, Amazonas em Tempo, Jornal do Comércio, é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado do Amazonas e está no terceiro mandato à frente da entidade. Wilson, você ouviu aí Meike Farias, Liege Albuquerque, Rafael Alves, e nós estamos aqui nesse evento virtual, nessa nova modalidade, né, que veio com o advento aí da pandemia. Eu quero que você faça um resumo das ações do sindicato, desse novo momento que os jornalistas estão vivendo, e, é claro, finalizar celebrando o nosso dia, que foi no dia 7 de abril, mas nós estamos comemorando hoje com este evento. Primeiramente, boa noite, e boa noite pedindo desculpa a todos, aos colegas, a Liege, a Meike, ao Rafael, as jornalistas organizadoras desse evento, desse primeiro encontro de jornalismo, a você, Anne Girão, que muito bem conduziu esse debate, esse programa, a Jússi Melo, a Cíntia Guimarães e a Raquel Maciel. Todas, meu pedido de desculpa em função de problemas técnicos, eu não consegui aqui a tempo organizar. Mas nossa preocupação enquanto entidade representativa dos jornalistas profissionais no estado do Amazonas tem um foco em termos de preocupação, porque a pandemia trouxe mudanças não só no que a gente já vinha tendo na forma de fazer jornalismo, mas nas relações de trabalho. Eu pontuei algumas coisas que não foi possível aqui, não vai ser possível conversar, mas eu gostaria de falar rapidamente sobre essa situação do home office, né, desse trabalho que levou o jornalista da adaptação para a sua casa, né, e com isso estabeleceu novas relações que não estão amparadas pela própria legislação do ponto de vista das garantias de condições de trabalho e, inclusive, também de salário. O que a gente tem buscado é uma conversa direta
com as empresas para que possam, junto com os profissionais, a gente ter um entendimento mínimo dessas garantias para que mantenha-se umas condições para a produção do jornalismo com qualidade, com ética e voltada ao interesse público. Então, nesse sentido, nós temos que discutir, enquanto profissionais, o que virá após pandemia, no sentido dessa relação. Eu fiz uma provocação, de uma maneira geral, perguntando a mim mesmo e aos nossos colegas se o trabalho em home office veio para ficar, se o teletrabalho vai ser uma prática daqui para frente, porque todas essas situações são situações novas e que devem fazer parte, vamos dizer assim, do nosso compromisso em acompanhar essas mudanças nas relações de trabalho, já que nós temos uma situação que deve se prolongar, infelizmente, os colegas colocaram muito bem aí a pouca vacina, e isso vai perdurar, e essa situação de insegurança ao trabalho vai continuar, e dizer que a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, junto com os 31 sindicatos, no ano passado realizaram uma pesquisa que resultou num estudo sobre os efeitos dessa pandemia sobre o trabalho dos jornalistas, e encontrou um número que é importante eu deixar aqui para que os colegas possam refletir, constatando que 75% dos profissionais eles passaram, saindo das gerações, do modo antigo de fazer jornalismo, e passaram para o home office. Infelizmente, com essa nova mudança, veio também a pressão sobre o trabalho desses profissionais, no que diz respeito ao aumento de estresse, cobrança por resultados e sobrecargas, e um velho e amigo, infelizmente ruim, acompanhamento que nós temos, o acúmulo de funções. Então, tudo isso deve ser uma preocupação dos profissionais e está sendo do Sindicato dos Jornalistas, no que diz respeito a gente conseguir acompanhar para garantir as condições mínimas nesse momento difícil da pandemia, para que a gente possa produzir um jornalismo com credibilidade em respeito à sociedade. É isso, e nós continuamos de portas abertas para que a gente possa, você, Anne, toda a sua equipe, os colegas, a discutir, e espero contribuir em outras oportunidades em relação a essa situação que a gente está vivendo nesse momento. Apontar saídas, reflexão e apontar saídas. É isso. Obrigado. Ok, Wilson Lima, o Wilson Reis, muito obrigada por sua participação. Wilson Reis, desculpa. Obrigada por sua participação. É importante porque a fala institucional, a fala do Sindicato do Jornalista fortalece a nossa profissão. E é importante os jornalistas também estarem participando, interagindo, contribuindo com o sindicato, e essa foi uma das propostas deste evento, ter a assinatura, o apoio do Sindicato dos Jornalistas para a realização do primeiro encontro de jornalismo. A gente finaliza aqui o evento hoje agradecendo ao Meike Farias, a Liege Albuquerque, ao Rafael Alves, ao Wilson Reis também, que partilhou nesse evento comemorativo em homenagem ao Dia do Jornalista, insights inspiradores para os atuais e futuros jornalistas também. Você que participou pelo Zoom, pelo YouTube, muito obrigada. Foi difícil conduzir, mediar essa mesa com profissionais tão gabaritados, competentes, renomados, e ficou um aprendizado para a minha carreira profissional e certamente para todos aqueles que participaram desse primeiro encontro. Olha, mas eu quero dizer que este é só o primeiro dia deste evento. Agora eu passo aí a palavra para a Jussi Mello, ela que vai continuar com vocês, fazer as considerações finais e falar sobre o segundo dia do evento com a minha amiga jornalista Cíntia Guimarães. Obrigada. Obrigada, Anne, você mandou super bem, te agradeço muito. Live, né, eu digo que foi feito para dar errado, tínhamos feito toda uma preparação, vocês não têm noção, espero que no segundo dia a gente consiga colocar tudo que planejamos, transições de tela, porém, hoje até compartilhei com os convidados aqui, palestrantes,
a operadora de internet decidiu fazer manutenção e eu estou transmitindo pelo celular, pela minha internet 4G. Graças a Deus deu tudo certo e conseguimos passar a mensagem, que é o mais importante de todos. Peço desculpa por algum problema técnico, até mesmo de áudio, de ruído, mas eu tenho certeza que a palavra e o que foi compartilhado aqui de experiência e o que ainda vamos ter no decorrer desta semana vai superar qualquer limitação técnica. Eu agradeço muito a participação de todos, Make Liege, a Anne, que conduziu super bem, Wilson Reis, que trouxe uma palavra para realmente enfatizar a relevância do nosso trabalho jornalístico, e o evento tem esse propósito. Quero deixar aqui alguns recadinhos finais do que ainda teremos, né, nos próximos dias. Na quarta-feira, dia 21, nós vamos falar sobre o papel, sobre o jornalismo digital, tendências, e vamos entender o que está surgindo aí com essa nova dinâmica do mundo digital. Teremos 3 convidados também e vamos ter cases nacionais. No último dia, nós vamos falar sobre empreendedorismo no jornalismo, cases e oportunidades, e também teremos 3 profissionais que estão trabalhando com projetos independentes, inclusive um deles sendo no marketing digital. E teremos prêmios também a partir de hoje. Vocês vão poder conferir um post para o sorteio dos livros. Eu comecei falando sobre isso, mas provavelmente caiu a conexão. Mas teremos também o sorteio de uma bolsa de estudos pela ESP. E eu espero que vocês aproveitem muito esse evento. Agora eu vou pedir para todo mundo aqui aparecer na tela para que a gente possa fazer um print, né, desse momento, de todos os convidados aqui presentes nessa sala de videoconferência. E eu agradeço a todos vocês por terem participado desse evento e por estarem aí contribuindo também no dia a dia de vocês, profissional. O jornalista precisa estar antenado, e o evento tem esse propósito, de trazer insights, de trazer experiências e de abrir também os olhos para novas oportunidades no mundo digital. E agora vamos lá, colocar todo mundo aqui na tela para a gente fazer o nosso print. Só um minutinho, que aqui a configuração tá chegando, eu estou adicionando um a um. E vamos lá, dar aquele sorrisão bonito para ficar o nosso registro aí. E eu também, enquanto a gente finaliza, tá? Sorriam. É isso aí. E eu quero terminar esse evento passando todas as fotos, as 10 fotos do ensaio do Insulai, né, que é o projeto aí do Rafael. Vocês talvez não vão conseguir visualizar, porque eu vou transmitir aqui direto para a tela que eu estou fazendo a captura. Mas fica aí esse registro para quem está vendo no YouTube, tá bom? Vocês vão conseguir conferir aí as 10 fotos. E fica aqui, enquanto isso, né, a nossa reflexão também sobre a importância da prevenção, sobre o uso de máscara, sobre a higienização, para que nós possamos evitar essas situações, para que nós possamos ficar longe da doença e, principalmente, nós possamos nos proteger e proteger as pessoas que nós amamos. Estamos vivendo um momento muito caótico no mundo. Estamos vivendo um momento muito dramático da história da humanidade. Dificilmente vamos sair mentalmente ilesos. Muitas pessoas, inclusive, vão sair, né, com perdas familiares, perdas inestimáveis. Mas que nós, profissionais, e cada um de nós possamos realmente ter o cuidado e ter a prevenção acima de tudo. Evitar situações como a que a gente vem presenciando de aglomerações, para que não sejamos nós e nenhum de nossos familiares a estarem passando por essas situações que a gente está presenciando aqui nas fotos brilhantemente feitas aí pelo Rafael. Essas fotos, elas são parte desse ensaio Insulai, e isso se tornou um livro que está disponível aí para compra, um fotolivro, que podem ser adquiridas. Eu vou deixar o endereço aqui para que vocês possam, se tiverem interesse, adquirir e valorizar também o trabalho desse profissional e de todos os outros que estão aí na linha de frente e que estão fazendo a diferença
com o trabalho jornalístico aqui nessa pandemia, na cobertura. Como o nosso tema foi jornalismo e pandemia, é o papel do jornalista na cobertura da crise. Tenho certeza que cada um dos que estão aqui presentes nessa noite, representando a classe jornalística, também trouxe essa mensagem para reforçar a importância do papel do jornalista, mas principalmente do cidadão, que também somos. Com essas palavras eu me despeço e agradeço mais uma vez a todos que estão acompanhando. Peço que vocês fiquem conosco no decorrer do evento, acompanhem as redes sociais aí do Ecoa Mais, no Instagram, Facebook e aqui também no YouTube. Compartilhem essa live que vai ficar gravada com os amigos de vocês e que vocês possam aí continuar conosco. Uma boa noite a todos vocês, ótima semana e até a próxima.